Olá, queridos, graça e paz. Quero pedir a você que está aí nos assistindo para curtir, compartilhar o nosso canal. Faça o seu comentário, é muito importante saber como está chegando aí na sua casa, né, os nossos vídeos, né, as nossas mensagens. É muito importante a gente estar vivendo esse link, estamos juntinhos nesse momento onde a gente está separado de corpos, mas acompanhando, né, através desses vídeos, dessas mensagens que têm chegado à sua casa. E eu quero te pedir uma coisa, nós vamos passar aqui embaixo, né, os nossos links, e queria que você ficasse muito atento, porque você que deseja continuar contribuindo com essa obra, com as suas doações, nós temos aqui o nosso QR Code, nós temos a nossa linha bancária, né, que você pode fazer por transferência pela PagSeguro, e também temos o nosso telefone. Como é que funciona pelo telefone? Você liga para esse telefone, você vai fazer um pedido ou por WhatsApp, expondo o valor que você queira, e nós vamos gerar um boleto. A tesouraria gera um boleto e te envia esse boleto, e você pode pagar esse boleto em qualquer banco, casa lotérica. Talvez fique mais fácil para você que tem um pouco de dificuldade. E eu quero também deixar aqui, que vai passar aqui embaixo, os nossos testemunhos. Teu testemunho é muito importante, né? Daquilo que Deus está fazendo através da mensagem, o que Deus está levando para a tua casa, como isso está acontecendo na tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração nesses dias, através das mensagens que estão sendo ministradas nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor está realizando coisas maravilhosas na tua vida, mas você compartilhar conosco é muito edificante para a nossa vida, né? Saber o que Deus está fazendo por você e pela sua família. Queridos, e nós também temos os nossos links de pedido de oração, né? Você pode fazer aí pelo nosso site, né? Você pode entrar lá no nosso e-mail e pedir lá, fazer o seu pedido de oração, mas também tem o nosso telefone, você pode mandar por via WhatsApp, e nós vamos estar intercedendo pela tua vida, nós vamos estar orando pela tua vida, e com certeza Deus tem preparado o melhor para você e para a sua casa. Querido, vamos para a nossa programação, que Deus te abençoe muitíssimo. Bom dia, graça e paz, que Deus te abençoe. Nessa manhã a gente vai começar o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, mas antes a gente quer orar com você, amém? Antes a gente quer pedir a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Curva a sua cabeça, chame a sua família para a sala, pega o seu caderno, pega o seu papel de anotação, sua caneta, e nos acompanhe nesse estudo, nessa manhã, nesse dia, independentemente da hora que você vai estar assistindo, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai amado, pela Tua bondade derramada sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, Senhor, a cada dia. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, ó Pai, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor, e colocá-la em prática, Senhor. Deus, o que nós mais queremos, Senhor, ó Pai, aprender de Ti, aprender contigo, ó Deus, aquilo que Tu desejas, Senhor. Pai, o nosso coração está desejoso, Senhor, em aprender, ó Pai amado, da Tua palavra, Senhor, colocá-la em prática e ter, ó Pai amado, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de vida, Senhor. Então, Deus, nós queremos Te pedir, ó Pai, que seja conforme a Tua vontade e o Teu querer. Abençoa cada ouvinte, ó Pai. Abençoa cada pessoa, cada espectador, ó Pai, que está na sua casa, ó Pai amado, estudando, está na sua casa, ó Pai, com a sua Bíblia na mão, Senhor, está na sua casa com o seu caderno na mão, ó Pai. Ah, Deus, visita-nos, Senhor, e continua a nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe. Nós queremos, nessa manhã, nós vamos começar uma nova série de estudo. Nós vamos falar sobre Provérbios. Acho que o nosso coração está ansiando por isso já há algum tempo. Quando nós colocamos o tema, nós já começamos a estudar, já começamos a discorrer. Algumas conversas nossas de bastidores, já começamos a conversar sobre o tema, sobre o livro de Provérbios. Então, se você nos acompanhou durante toda a Escola Bíblica Dominical falando sobre as parábolas de Jesus, eu quero te convidar a nos acompanhar agora a estudar Provérbios com a gente. Amém? E para a gente começar o estudo dessa manhã, iniciar a nossa nova temporada de estudo, eu quero considerações iniciais, amém? Dos nossos pastores Adi e do nosso pastor Alexandre. Fica à vontade, pastor Adi. Bom, a expectativa nessa manhã é que a gente
possa aprender com conselhos práticos, a qual Salomão ele deixa para a sociedade, para o seu povo. Você perceberá nesse estudo que você verá coisas que muitas das vezes você ouviu falar, mas nem sabia que era bíblico. E a expectativa nossa, as considerações iniciais é que não perca essa oportunidade. São conselhos simples para que a gente possa ter uma vida abençoada. Pastor Alexandre. Olá, queridos, graça e paz, bom dia para você que está nos assistindo, né? A expectativa é muito grande, né? Eu coloco o Provérbios como um conselho de vida, né? Conselhos de vida e para uma vida abençoada. E nós vamos nos encontrar em muitos provérbios que nós vamos falar durante essa temporada agora. E eu tenho certeza que isso trará bênção para a tua vida, para a tua casa, para o teu cotidiano, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar hoje por Provérbios capítulo 1. Então abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 1. Só que nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos ler do 1 ao 6, do 7 ao 19, depois do 20 ao 24 e depois a última parte. Amém? Nós vamos conversar e estudar Provérbios parte a parte. Tá bom? Então vamos lá. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, eu começo o nosso estudo dessa manhã fazendo uma linha com você. Como a gente aprendeu nas parábolas, tudo aquilo que é escrito por algum motivo. É escrito por alguma razão. Se eu escrevo uma carta de amor para minha esposa, é porque eu quero demonstrar para ela, através de palavras, o que eu a amo, o meu sentimento. Então, Provérbios ele não é uma carta, ele não é uma carta, ele não é uma parábola, mas o que ele é? Ele é um livro, que, como os pastores já colocaram, ele é um livro que contém pequenos textos de sabedoria, para a prática do dia a dia. Quando eu comecei a ler Provérbios, eu comecei a ler tentando entender o porquê de Provérbios estar na Bíblia, o porquê de Provérbios ser escrito. E eu acho que do 1 ao 6, ele já dá toda a ciência do porquê que Provérbios foi escrito. E aí eu separei 3 palavras que está ali, que é sabedoria, instrução e prudência. Por quê? Provérbios vai falar que você precisa conhecer a sabedoria e a instrução para entender as palavras de prudência. O que é sabedoria, o que é instrução e o que é prudência? Então a gente entende que Salomão, ele não foi o único escritor de Provérbios, mas ele é o escritor desse primeiro Provérbio. E ele diz que o livro de Provérbios todo, ele foi escrito para dar sabedoria, para poder instruir e para poder termos prudência. Sabedoria a gente pode adquirir, a verdadeira vem de Deus. Instrução se recebe. Instrução a gente recebe, e muitas vezes ela pode não ser buscada. Por exemplo, você pode dar uma instrução ao seu filho, ele pediu para você dar aquela instrução para ele. Você ensinou o seu filho quando a criança é muito pequena, né? Os pastores aqui são pais. Quando a criança é muito pequena e você começa a desfraldar ela entende por que você está desfraldando ela? Não. Ela não entende. Você está instruindo ela a desfraldar. Ela pediu aquela instrução? Não. Muitas das vezes a instrução é assim, diferentemente da sabedoria. Porque a sabedoria você precisa buscar. E muitas vezes o entendimento, ele vem na experiência de vida, no caminhar, no dia a dia,
naquilo que a gente faz, naquilo que a gente produz, né? Citando o que o Daniel falou aqui, a criança, por que você troca a fralda? Não vai saber, mas lá na frente ela vai entender por que aquilo é feito. Por quê? Porque a experiência de vida, o cotidiano, a prática do dia a dia, vai levar ela ao entendimento daquela instrução que ela teve. Certamente vai ser abordado. Você perceberá que Salomão ele começa a tratar nesse primeiro momento para jovens. É algo que parte de uma experiência para alguém que está começando uma caminhada. Falar sobre isso vai chamar muita atenção nossa do livro de Provérbios, que Provérbios ele é fruto de algo que foi uma petição de Salomão a Deus, quando Salomão se deparou com uma nova realidade. Davi, seu pai, havia morrido e Salomão tinha que fazer a gestão de um reino. Mas como fazer algo se ele nunca tinha passado por aquilo, se ele não tinha sido preparado para aquilo? E daí começa o entendimento do porquê da sabedoria. Salomão ele só compartilha a sabedoria porque ele entende que é através dela que o sucesso iria vir, iria chegar. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 4, do versículo mais ou menos dali do 25 em diante, até o 31, que é quando Salomão ele se depara com o reino para conduzir, pessoas para conduzir, e ele chega a dizer: Senhor, eu não sei nem como entrar, nem como sair. Eu não sei nem como dirigir. Esse povo tem milhares de pessoas. Como eu vou fazer? Porque uma coisa a gente precisa entender. Primeiro, Salomão, ele olhava muito para Davi. Como Davi dirigiu o povo, seguindo os conceitos de Deus. E ele olhava para aquilo dali como um jovem rei, dizendo assim: meu pai se foi, agora é a minha vez. Como eu vou fazer? E aí entra uma coisa que a gente precisa entender. Que Provérbios ele vai nos dar instrução, ele vai nos dar sabedoria, mas ele vai mudar a nossa forma de viver. Sim. Porque quando ele fala de prudência, prudência não é um entendimento. Prudência é uma forma de viver, é uma prática. Quem vive em prudência é prudente. Ele pratica sua vida com prudência. Então a gente tem que linkar essas coisas. Foi a mesma coisa de Salomão. Por que eu preciso pedir sabedoria? E por que eu preciso aceitar a instrução de Deus? Para viver prudentemente como rei. Para viver prudentemente como rei. Isso está lá em 1 Reis, como o pastor colocou, 1 Reis, capítulo 4. Como a gente vai adquirir sabedoria? A gente diz que sabedoria você não pode... não é simplesmente dado, você tem que buscar. Mas qual sabedoria quem tem que buscar? Sabedoria de Deus. Sabedoria que vem do alto. Como diz em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler, porque depois a gente vai ter seus comentários, amém? 1 Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então Tiago ele vai dizer uma coisa que Salomão fez. Quando Salomão ele assume o reino e ele está conversando com Deus, ele está tendo um diálogo ali com Deus, Deus fala para ele: Salomão, você pode me pedir o que quiser. Mas, irmão, imagina Deus chegar para você e ele falar para você assim: me peça o que você quiser. Peça o que você quiser e eu vou fazer. Salomão naquele momento poderia ter pedido milhões. Sim. Salomão era um jovem. Quando ele começa a sua carreira, ele é um jovem rei. Ele não é aquele cara lá de Eclesiastes, aquele já senhor, se aproximando do seu final de vida, experiente, onde ele vai dizer que tudo é vaidade, porque ele passou por muitas coisas. Não, ele começou jovem rei. E lá no início, a impetuosidade de um jovem, ele poderia ter pedido milhares de coisas. Você é jovem, você poderia ter pedido, você está em vários pensamentos, você tem vários sonhos, tem várias perspectivas. Você que está aí começando a prestar concurso, está querendo casar ano que vem, você pede um montão de coisas. Mas o que Salomão pediu? Sabedoria. E o interessante disso tudo, como o pastor Adir salientou nesse nosso bate-papo, que
Salomão se vê agora diante de uma situação de assumir o reinado, né? E como é isso? Então, quando ele chega aí, nesses versículos iniciais de Provérbios, vai dizer o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o seu reinado foi construído através de quê? Através dele buscar a Deus, de temer ao Senhor. E aí Deus lhe deu sabedoria de como se conduzir, né? E às vezes a gente busca a sabedoria de uma forma onde a gente esquece de colocar Deus em primeiro lugar, né? E aí a gente vai ver referências quanto a isso. É quando Salomão ele pega todos os chefes, sacerdote e leva até o monte para quê? Para buscar a face de Deus. E é quando Deus chega e vai falar para ele: de o que tu me quiseres, que eu te darei. E Salomão vira e fala o quê? Sabedoria. Por quê? Porque ele entendeu que quando ele buscou o Senhor para assumir o governo, o reinado, Deus se manifestou a ele. Ou seja, então ele resume muito bem dizendo o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, pastor. Tem uma coisa bem curiosa disso, é que a gente confunde muito o conceito de conhecimento com o conceito de sabedoria. Conhecimento é compreender o como fazer, e a sabedoria é como aplicar aquilo que eu conheço, aquilo que eu aprendi ao longo da minha jornada. E o curioso falar disso é porque isso vai nos trazer à memória algo. Não adiantava Salomão ter conhecimento, as pessoas mais experientes do seu reinado terem conhecimento, se eles não tivessem a sabedoria. Perceba que Salomão ele pede conhecimento, mas conhecimento adquirido, ele começava a se tornar sábio. E a gente vai discorrer por outros capítulos, ao longo do nosso estudo, dois estudos que vão vir, você vai perceber que a sabedoria é a palavra que muito se repete de Provérbios. Só para mim dar um link aqui, e isso, o pastor Adi está falando aqui, isso me abriu uma chave, né, de quando Nabucodonosor ele teve um sonho, convocou os sábios, os magos, os feiticeiros para trazer entendimento do que teve, e ninguém o trouxe entendimento, até que Daniel se colocou à disposição. E Daniel foi buscar um entendimento do sonho de Nabucodonosor a quem? Em Deus. E Deus deu a revelação. A gente vai ver isso também reverberando na vida de quem? De José. Quando o faraó tem o sonho das vacas gordas e das vacas magras, ele não só desvendou o sonho, deu estratégia de como o faraó deveria se comportar durante esses 2 períodos que o Egito ia passar. Então a gente vê que a sabedoria de Deus, ela é muito mais elevada do que a sabedoria dos homens, que muitas vezes os levam para a destruição mútua do próprio ser humano. Se a gente for falar de sabedoria você precisa entender, e aí o próprio Salomão fala no versículo 2, ele fala que você precisa conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras da prudência e para se receber a instrução do entendimento. Olha o que Salomão está dizendo. Vamos juntar tudo que a gente colocou aqui. Que você precisa conhecer, é o primeiro passo. Conhecer, buscar conhecimento. O que ele fez? Não, vamos pegar todo mundo, vamos juntar, vamos em cima do monte, para a gente poder buscar o conhecimento de quem verdadeiramente vem o conhecimento. Tiago capítulo 1, peça a Deus. Deus deu a ele conhecimento, sabedoria. Mas aí, além do conhecimento, você precisa entender. Porque entender é estar com seus ouvidos abertos e a alma pronta. Não é sobre ter boa audição. Não é isso. Entender alguma coisa não é você ouvir na tua língua natural. Não é isso. É você, busquei o conhecimento de Deus. Eu quero viver uma vida com Deus, eu quero viver uma vida mais feliz, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ser bem-sucedido familiarmente. Vou buscar o conhecimento em Deus. Deus, o que eu faço?
Quando Deus fala, você precisa entender o que Ele está falando. Mas entender vai além de você ouvir, porque você precisa receber. Receber é aceitar colocando em prática. Se algo é verdadeiramente bom, por que não se colocar em prática? Por isso que Salomão vai falar. Ele vai falar que Provérbios foi escrito para que a gente ande em prudência. Forma de viver. Forma de vida. E logo abaixo ele vai falar outras 3 palavras. Ele vai dizer assim: para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Ele está falando sobre 3 formas que nós, que conhecemos a Deus e recebemos a instrução de Deus, precisamos andar. Que é justiça, juízo e equidade. O que é justiça? A forma de atuação. Quando alguém atua com justiça. O que é juízo? É a forma de você pensar, a forma de você avaliar algo. Se você avalia algo desajuizadamente, acho que é essa palavra, você avalia algo loucamente, você avalia de qualquer maneira. Você olha para a situação na tua casa e você não busca o conhecimento, não busca a sabedoria em Deus. Você avalia por si próprio, você avalia dentro das suas condições. Dentro daquilo que você acha, dentro daquilo que você pressupõe. Mas você não conhece o todo. Deus conhece o todo. A gente poderia associar isso até mesmo no âmbito pessoal, quando a gente resolve querer fazer algo sem antes ter a prévio conhecimento, e a gente acha que o pouco que a gente tem é o suficiente para poder fazer da maneira correta, da maneira certa. E a gente começa a fazer, no meio do percurso, a gente descobre que falta algo. Aí o prejuízo se torna muito maior. Por quê? Comecei algo que eu não posso acabar. Entra-se num conceito que está escrito em Lucas capítulo 14. Se eu não me engano, versículo 28. Começo a construir algo e descubro que não posso terminar. O prejuízo é maior, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Fisicamente porque eu desprendi energia. E emocionalmente porque eu me sinto frustrado. Não vou terminar. O juízo é a forma de avaliação da situação. E a equidade é a manifestação com senso de justiça. Então você vê que Salomão, ele coloca aqui, quando você recebe a sabedoria e você tem ela no seu coração e você aceita ela, a tua forma de viver precisa mudar. Você precisa passar a viver em justiça, pensar ajuizadamente com uma forma de juízo e manifestar a equidade, que é a manifestação da justiça. E aí é que a gente vê, naquele meu comentário tecido, na questão da sabedoria de Deus na nossa vida, o temor de Deus na nossa vida. Porque o homem sem o temor de Deus na sua vida, ele usa a sabedoria, como eu falei, para quê? Para a sua própria satisfação. E muitas vezes ela começa a usar essa sabedoria para destruição do próximo. E a equidade, muito pelo contrário, ela é usada para benefício de um todo. De um todo. É a manifestação do próprio Deus. Por quê? Porque Deus, ele se manifesta para quê? Para que todos sejam abençoados, alcançados, agraciados, benditos. Então, quando a gente busca o temor de Deus na nossa vida e com ele nós recebemos a sabedoria, nós vamos trabalhar ou vamos viver para quê? Para o bem de todos, para o bem mútuo. Não busco somente a minha própria vontade ou aquilo que vai me fazer bem. Fato é que Salomão, quando ele começa o reinado dele, ele pede a Deus sabedoria para quê? Para poder cuidar bem do povo. Justamente. Para poder cuidar bem do povo. E é uma coisa que a gente precisa trazer para o nosso meio, para o nosso contexto, porque assim, você é pai, você precisa cuidar bem da sua família. Como você vai cuidar bem da sua família? Com aquilo somente que você sabe, com aquilo que você conheceu? Não. Com a sabedoria que vem de Deus. Porque você vai começar a manifestar justiça dentro da tua casa, equidade. A manifestação da justiça, a equidade com os teus filhos, com a tua esposa e até mesmo com aqueles que não são da sua casa.
A gente costuma dizer assim, não, minha família é quem está aqui dentro da minha casa. Correto, não está errado. Mas quem está fora da sua casa também, ela merece o mesmo tratamento, a mesma atenção, o carinho, o amor que a tua família. Isso faz lembrar a parábola que nós falamos na semana passada aqui na igreja, né? Quando o senhor vinha, não quero, né? Mas quando o senhor vinha, vai falar o quê? Estive nu. É verdade. E me vestiste, tive fome e me deste de comer. E o cara vira e fala o quê? Mas quando foi que eu vi isso? Porque nossa família, a gente sabe quando a gente fez, e é o nosso próximo, né? Quando essa sabedoria está em nós, quando essa equidade de Deus ela se manifesta na nossa vida, a coisa passa a ser tão natural. Por quê? Porque nós nós não centralizamos na nossa própria vontade ou no nosso próprio prazer, mas tudo que a gente faz é em benefício do outro, do nosso próximo. Porque de alguma forma a gente quer reverberar aquilo que nós recebemos de graça, né? Porque de Deus, mas a gente quer dar isso para alguém, para que outras pessoas também possam ser alcançadas por essa graça de Deus. Outro dia eu estava pensando em casa, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu quero abrir um parênteses. Outro dia eu estava pensando em casa e eu estava vendo lá as pessoas fazendo, nesse tempo que a gente está passando, né, fazendo doação, doando alimentos, e a gente precisa fazer isso cada vez mais. Se você tiver condições, irmão, e souber de alguém, amém, faça. E faça sem precisar apresentar quem você está fazendo, mas faça porque Deus vai te abençoar. Reparta o que você tem. Só que eu estava pensando, repartir o que a gente tem é até uma forma fácil de ajudar alguém. Agora, repartir quem você é difícil. Será que você está pronto para repartir, não o que você tem, mas repartir quem você é com as pessoas que estão ao seu redor? Porque quando eu começo a repartir quem eu sou, eu preciso, muitas das vezes, me abster daquilo que eu quero, da minha vontade, do meu bem-estar e do meu prazer, para que o outro possa ter aquilo que ele necessita. É a abnegação, é você abrir mão do seu próprio interesse por algo muito maior, que vai muito além. Isso é interessante porque a gente vê o que Paulo queria dizer, né? Que ele tentava fazer o que deveria, mas muitas das vezes ele não conseguia. A Bíblia ela fala lá na carta aos Romanos, capítulo número 7. O bem que eu quero, às vezes é difícil fazer, mas o mal que eu não quero se torna muito mais fácil de ser feito. É a questão da luta contra a nossa natureza. Mas olhando para isso, a gente é remetido ao que Deus fez, abrindo mão do seu filho, dando o seu filho por uma coisa muito maior, que era a redenção da humanidade. Para que a gente fique mais enquadrado dentro de Provérbios, que é o nosso estudo, eu percebo muito a abnegação de Salomão. Pediu a Deus sabedoria, Deus o concedeu. Administrou o povo, ok, findou os seus dias. Mas ele fez questão de compartilhar isso. E isso vem até os nossos dias, sendo tão real como foi no momento a qual Deus revelou a ele. Dentro do seu lar, você também tem uma sabedoria qual você pode compartilhar com aqueles que muitas das vezes, como foi falado, não é ou não faz parte do seu laço sanguíneo. Mas Deus tem te chamado para você compartilhar com todos aqueles que estão à sua volta. Aleluia. Jesus, né? Jesus, o plano de Deus de salvação foi um plano de manifestar a justiça de Deus. Eles não têm condições de serem salvos. O que eu posso fazer? Eles não têm condições por eles próprios de voltarem à origem daquilo, a essência que eu preparei para eles. O que eu faço? E entra em Filipenses 2, capítulo 5, né? Onde ele diz o quê? O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses diz o quê? Tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Está falando para a igreja, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou tomando a forma de homem. E na sua forma humana foi levado à morte, morte de cruz, né? E Deus o exaltou soberanamente. Amém. A sabedoria ela não é algo que somente o mais erudito ou o cara mais estudioso consegue.
Isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, isso é uma coisa que a gente tem que cortar. Porque a gente ouve muita gente falando assim, fulano de tal é muito sábio porque olha o tempo de vida que ele tem, ou olha o quanto ele estudou, olha o quanto ele leu. E bem na verdade nós não estamos falando da sabedoria humana. A gente sabe que quanto mais você estuda, quanto mais você busca, mais conhecimento você vai ter. Mas conhecimento sem prática e conhecimento de Deus sem prática não serve para nada. Verdade. É como se fosse um balde transbordando, sem molhar ninguém, sem dar água a ninguém. Então Salomão ele vai dizer que a sabedoria de Deus ela é dado para os simples, para que o simples possa agir com prudência. Eu estava lendo isso, eu estava brincando lá em casa, né? O simples com prudência. O simples, ou vamos contextualizar para o nosso contexto, né? Aquele cara de menos condição. Aí ele diz assim, por que você vai gastar R$30 nisso aqui? Porque eu não vou ter mais do que isso mesmo. Então eu gasto o que eu tenho. Muitas das vezes a gente vive assim. Vamos viver o momento. Eu nunca vou conseguir ser rico, eu nunca vou conseguir juntar, eu nunca vou conseguir comprar casa própria, pastor. Então por que eu vou economizar? Engraçado que a gente estava conversando sobre isso um pouco antes da gente começar a gravar a live de hoje. Por que eu vou economizar? Salomão está dizendo, a sabedoria de Deus, ela dá prudência aos simples. Verdade. É interessante que essa semana eu tinha conversado com um pessoal do trabalho, mais ou menos algo parecido, que diz assim, que grandes problemas, para que eles aconteçam, nunca vêm de uma vez só. Grandes problemas, eles acontecem por pequenas coisas. O que isso tem a ver? Como o Daniel estava falando a respeito da parte financeira e de prudência, muitas das vezes a gente despreza a prudência e comete pequenos erros, que no final vai se somando, e quando a gente abre o olho, o problema ele já está de uma maneira tal que a gente não tem capacidade de solução. Aí a gente fala assim, mas poxa, juntar R$30 é tão pouco. Perceba que todo investimento, eu não nasci em berço de ouro, e a maioria também não nasceu. Grandes investimentos eles são feitos por pequenas contribuições. Na vida espiritual é a mesma coisa. Para que a gente alcance um patamar, é necessário com a sabedoria de cada dia, somatizar para que a gente possa lá na frente se tornar um homem mais sábio, uma mulher mais sábio. Perceba, os simples, eles começam a angariar, para que depois Deus possa conceder. E é assim que se faz na nossa vida. Eclesiastes 9:15 vai dizer que em uma certa cidade se encontrou um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. A cidade estava lá, precisando de alguém que a salvasse. Todo mundo pensou, o rei, o exército, quem salvará essa cidade? E um pobre homem, um pobre sábio, esquecido, abandonado, o seu conhecimento, a sua sabedoria, o que ele tinha, salvou aquela cidade. Mas a Bíblia mesmo diz que ele era o quê? Um cara esquecido. E Salomão encerra esse texto de Eclesiastes dizendo assim, eu pude ver que a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. E muitas vezes a gente escolhe as armas de guerra em vez de escolher a sabedoria. E acabamos perdendo as nossas guerras. Por quê? Porque falta prudência. Justamente. Você, no âmbito espiritual, você precisa aprender a ler o ambiente espiritual. Você precisa aprender a ler o ambiente espiritual. A Bíblia vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Muitas vezes você vai começar uma briga e vai terminar uma briga sem sair campeão. Sim. Quantas vezes? Quantas vezes a gente, no nosso casamento, na nossa instrução com o nosso filho, a gente começou algo, terminou e terminamos mal, pior do que quando começamos. Porque a gente acha que o falar, o bater de frente, o contestar é resolver o problema. A gente desprende muita energia para algo que muitas das vezes não está na nossa mão.
E a gente se esquece que Deus já nos deu a ferramenta mais apropriada, que Deus tem concedido a cada um de nós a estratégia certa. Quantos problemas são gerados porque nós queremos resolver da nossa maneira? Como a gente às vezes se esquece que nós estamos nessa terra, mas existe um ambiente espiritual que também nos cerca. E a gente luta muito contra, quando a gente consegue entender que armas, não se luta no ambiente espiritual com armas físicas. Verdade. Você já parou para perceber que talvez aquele problema, ele na verdade, ele não é um problema físico, mas é algo que foi gerado no mundo espiritual? E como que eu vou lutar com as armas do meu intelecto, com as armas da minha força, com as armas do meu conhecimento? Pelo contrário, isso só vamos ganhar quando nós, através da sabedoria, conseguimos entender que apesar de estarmos no mundo físico, existem coisas à nossa volta no mundo espiritual. Isso é uma grande verdade. E assim, se a gente pegar e você falar assim, os articuladores de Hitler, né, que articularam tudo aquilo, a gente olha assim, a gente fala, pô, aquilo a gente não quer para a nossa vida, a gente não quer, né, uma situação. Mas eram homens de um conhecimento muito grande, né, de uma articulação muito grande, mas usavam aquilo para quê? Para destruição. E por isso que é importante a nossa sabedoria, ela está ligada ao temor de Deus. Para quê? Para que ela possa, na verdade, ser utilizada para o bem, ao favor de outras vidas, né? E muitas vezes não é com armas de guerra que a gente vai vencer a nossa batalha. A gente vence a batalha com a sabedoria de Deus, com aquilo que Deus nos tem dado. A gente trazendo para o que Salomão está falando, no início do seu reinado, ele queria sabedoria para quê? Daniel salientou isso, para conduzir o povo. Ele diz assim, o povo é teu. Sabe o que ele estava falando? Grande é a minha responsabilidade. E a nossa ação nessa terra, irmão, não é diferente. Quando eu instituo uma guerra contra o meu próximo, ou quando eu faço algo contra o meu próximo, eu estou lutando contra alguém que Deus fez, uma criatura criada por Deus. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou lutando contra quem? Contra Deus. Eu não estou colocando Deus em primeiro lugar. Ou seja, eu estou agindo de maneira incorreta, de uma maneira, Salomão coloca isso, né? De uma maneira assim, insensata. E aí Jesus vai falar sobre o prudente e o insensato, né? O prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha, o insensato sobre a areia. O dia da tempestade chega nas duas casas, mas o que está firmado em prudência permanece de pé. Aleluia. E a gente precisa aprender a viver com essa sabedoria, porque a gente busca sabedoria, muita gente tem buscado sabedoria em tudo quanto é lugar, menos na fonte correta. E Salomão, ele vai dizer que aos jovens o conhecimento vai dar, aos jovens a sabedoria. O livro de Provérbios foi escrito para dar conhecimento aos jovens e bom siso. E Salomão, ele vai dizer várias outras vezes, e até nós vamos ler mais abaixo, conselhos ele chama de filho. Você vê que Provérbios ele é muito uma coisa pastoral, uma coisa de pai para um filho. Isso me remete muito lá quando Davi chama ele já nos últimos dias e começa a dar conselhos para ele. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, que aproximando-se dos dias da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo, e ele vai dizer vários conselhos. E quando a gente começa a ler o que Salomão está escrevendo, a gente começa a entender que sabedoria é algo que vem na vertical. E aí eu quero deixar aqui um parênteses para a gente poder tecer comentários. Ele vem na vertical, ele vem de Deus para a gente. Como ele pode vir de alguém mais ancião do que a gente para quem está mais abaixo? Deixando mais fácil para você entender, de Deus para baixo, para todos os homens e para todos aqueles que desejarem buscar, mas também pode vir do seu pastor, do seu líder, do seu pai e da sua mãe, porque Salomão mesmo vai dizer isso, porque a sabedoria ela é algo que
ela vem da vertical. Ela é algo que é passado. Ela é algo que é dado. Ela não é algo que você pode simplesmente chegar e falar assim: eu vou ler 10 livros essa semana e vou me tornar mais sábio. Você não vai encontrar a sabedoria que você precisa. E tem até que ter cuidado, né? Porque a Bíblia diz que o muito estudar é fadiga e cansaço. O próprio Salomão, ele escreve isso, certo? E ela vem sempre na vertical. Tanto que quando Deus tira o povo lá do Egito, o Senhor vai sempre salientar em toda a caminhada para quê? Para que eles estivessem o quê? Respeitar as cães. Cães é o quê? Os cabelos brancos, né? Os cabelos brancos, respeitar as cães, porque neles estavam a sabedoria, eles tinham a história, eles sabiam o que eles iriam passar, o que eles passaram, e muitas vezes, né, aí, como o pastor disse, citou lá no início, lá, quanto à questão da juventude, muitas vezes a gente como jovem, a gente rejeita a sabedoria dos que têm mais idade, que já viveram talvez aquilo que nós hoje estamos vivendo, né? E a gente, por se achar tão entendidos ou sábios, a gente vai rejeitando essa situação, né? Do aconselhamento, de parar, de ouvir, de refletir, né? Porque sabedoria não é só quando se fala, sabedoria também está naqueles que ouvem. A gente fala de uma maneira que vai remetendo, vai nos levando a um passado, e a gente vai trazendo algumas memórias. Você já percebeu que nós estamos vivendo uma era onde a tecnologia ela tem avançado tanto, que vocês têm a informação na sua mão, a tempo e a hora. Teoricamente, você seria o homem mais sábio do que foi o seu pai. Teoricamente, você seria o homem mais preparado, ou a mulher mais preparada, porque você hoje tem acesso a informações que talvez na época dos nossos pais seria impossível. Você não conseguiria conceber como eles fizeram. Mas é o que está sendo falado, a gente não pode desprezar aquela vivência que eles tiveram, o momento que eles tiveram, as coisas que eles passaram. O grande problema hoje é que a gente sempre se coloca, o ser humano ele tende a sistematizar as coisas, a colocar as coisas na sua devida ordem, mas existem coisas que somente foram conquistadas com o caminhar, com aquela jornada, com aquele momento que nós talvez nunca venhamos a passar, mas porque eles passaram, eles adquiriram sabedoria. E o problema não é falta de conhecimento, é o acúmulo de conhecimento inútil, que não dá espaço para a verdadeira sabedoria na nossa vida. Isso é verdade. E vamos contextualizar para os nossos dias, né? A gente vive uma sociedade. A gente está falando para a igreja, tá, irmão? A gente está falando para você que é igreja, a gente está falando para você que entende a palavra do Senhor. E quantas das vezes dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, a gente ouve pessoas falando assim: ah, mas o pastor, acho que ele está errado porque eu recebi de Deus. O fulano está errado porque eu recebi de Deus. Ah, o meu líder, ele está errado porque eu recebi de Deus. Tem muita gente recebendo muita revelação de Deus, recebendo muita revelação. É praticamente assim: vamos jogar a liderança para o alto, vamos jogar os nossos pais, os nossos antigos na fé. Você escuta muita coisa às vezes na internet dizendo assim: ah, porque Deus me deu uma revelação nova e eu quero colocar para você aqui. E você vai ler aquilo que a pessoa está falando na Bíblia, é totalmente antibíblico. Sim, e às vezes a revelação, ela é até de Deus na vida da pessoa. Só que ela tem um tempo para se cumprir. E a gente não sabe lidar com isso. Porque Davi, ele teve uma revelação de Deus. Foi ungido o quê? Rei, mas havia um tempo determinado para aquilo se cumprir. E a gente não sabe lidar com isso. A gente só vai entender isso quando a gente der ouvido a quê? Ao Senhor e aqueles que estão habilitados a nos orientar. E muitas vezes a gente tem a revelação, não vou nem falar numa revelação antibíblica, vou até falar que Deus também usa, ele traz revelação à nossa vida. Mas às vezes a gente tem a revelação, mas o tempo ainda não é aquele, é por um tempo ainda determinado por Deus. E aí a gente acha que a gente já está pronto,
que é agora. E comer fruta fora do tempo. Comer fruta fora do tempo dá cica no dente, filho. E pode embotar os dentes. Está escrito na Bíblia. Só para a gente poder... A palavra de Deus, ela é tão incrível que ela tem resposta para tudo. Números, capítulo de número 12, fala de sedição de Miriam e de Arão contra Moisés. E o capítulo começa dizendo: por que só o Senhor fala com Moisés? Querendo meio que reivindicar esse mesmo relacionamento. O grande perigo da gente tratar, né, porque a revelação, quando Deus dá, e a gente, como foi falado por Daniel, a gente às vezes se coloca, mas não é assim que eu penso, não é dessa maneira como tem que ser. A gente traz para a nossa vida consequências. Porque uma coisa a gente aprende desde que nós somos pequenos, que a gente começa a ter consciência, a gente sempre aprende a questão do respeito, a questão de hierarquia, né? A questão das pessoas que estão acima, a qual Deus tem colocado para cuidar da nossa vida. Independente se é os nossos pais, independente se são os nossos líderes, independente se são aqueles que têm cuidado de cada um de nós. Nós precisamos entender que sim, Deus fala, mas se Deus tem usado o teu líder, se Deus tem usado o teu guia, aquele que trata do teu relacionamento para com Deus, a palavra obediência, ela é primordial para a nossa saúde. E Salomão, ele vai começar a tecer do versículo 7 ao versículo 10 alguns conselhos. E é onde a gente vai entrar agora em alguns conselhos práticos de Salomão. E ele começa falando com alguns conselhos práticos aos filhos. E ele vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou da ciência na Bíblia de alguns. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E aí ele começa dizendo: filho meu, ouve a instrução de seu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com brandiças te quiserem tentar, não se deixe conquistar, ou não se deixe vencer. Ele começa no versículo 7 dizendo que o princípio de na verdade nós já salientamos isso aqui várias vezes, mas o princípio de toda sabedoria que dá vida, não é a sabedoria que enche a cabeça de alguém, mas a sabedoria que dá vida, ela parte do temor do Senhor. Ela parte do temor do Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes é necessário você, para se tornar uma pessoa mais sábia, dar 10 passos para trás daquilo que você acha que é ser sábio. Você começou uma faculdade. Parabéns, continue. Você começou uma pós-graduação. Parabéns, continue. Evolua cada vez mais. Passe para a próxima etapa. Passe para o próximo nível. Mas entenda que sem o temor do Senhor, você não tem a sabedoria que vem dele. Então a gente precisa entender que o temor do Senhor, o que é? É ouvir a Deus e ter em nós um sentimento de respeito e de reverência naquilo que Ele fala. Só abrindo um parênteses, né? Porque às vezes a gente fala temor, te associa logo a medo, horror, desespero. Não, temor nesse sentido é entendimento, é compreensão. O temor do Senhor é o princípio, é aquela questão de você olhar para Deus. Temer é respeitar nesse contexto, é aprender a respeitar a Deus para que as nossas vidas possam ter entendimento. Isso é muito tremendo o que a gente está falando. Por quê? Porque a gente vai ver que Salomão vai salientar aí no versículo 8, se eu não me engano, ele vai dizer o quê? Ele está mostrando que a importância de honrar. Honra teu pai, honra a tua mãe. Irmãos, e esse princípio de honra nos nossos dias está cada vez mais escasso. É tudo que
o diabo, ou Satanás, né, ele tem tentado destruir no meio da nossa sociedade. Honrar. A honra e honra, ela não está ligado a estar presente, ou seja, onde eu estou, eu honro. E esse princípio de honra, ele tem sido quebrado, ele tem sido destruído, desfigurado. Onde não se respeita pai, não se honra mãe, não se honra pai. E isso vai reverberar na nossa própria vida. O cara às vezes não honra o seu pai, não honra a sua mãe. Ele entra num casamento. O seu casamento começa a se autodestruir. O cara não sabe por que aquilo está acontecendo. Mas é por quê? Porque ele não honrou. Ah, mas espera aí, mas meu pai ou minha mãe nunca foram um exemplo para a minha vida, mas eu preciso honrar. Ele não serve como exemplo, mas eu preciso honrá-los como meu pai e como a minha mãe. Quando eu tenho princípio de honra na minha vida, tudo aquilo que eu vou fazendo, Deus vai abençoando. Ah, o meu pai era um bêbado, um drogado, eu não preciso... Não, você talvez não quer o exemplo de vida dele para a sua vida, mas você precisa honrar ele como seu pai, com a sua mãe. Eu vejo na caminhada, hoje eu aconselho vários casais, várias pessoas que falavam assim, expunham, né, as fragilidades dos seus pais para outras pessoas, e hoje estão vivendo um casamento muito parecido com um deles. Mas por que isso, irmão? Porque não honraram. Porque quando eu exponho as fraquezas do meu pai ou da minha mãe, eu não estou honrando como deveria honrar. Eu não preciso seguir o exemplo que foi bom para a minha vida. Eu posso fazer diferente, mas eu preciso honrar. E Salomão salienta na questão de honra. De honra. Ele está falando honrar pai e mãe. Pode pegar o versículo, você vai ler, o que ele está salientando é isso. E aí é onde o Daniel citou, lá no livro de 1 Reis, capítulo 2, do 1 ao 4 ali. Você vai lá dar uma lida, você vai ver que o Davi chama Salomão, quando ele está sentindo que era o momento da sua partida, ele diz para Salomão assim, ó, eu estou indo pelo caminho de todo o homem. Mas ele diz para Salomão assim, ele fala duas coisas para Salomão. Ele diz uma assim, ser homem. Ser homem. E ser homem, querido, não é ser machão. Ser homem não é ser viril. Ser homem é ter sentimentos. Ser homem chora. Ser homem chora. Ser homem é um portador de sentimento. Ser homem. E isso, quando Davi chama ele, então quando Salomão escreve, eu acredito, né, é meu pensamento, é particular, quando Salomão começa a escrever a partir do verso 8, ele começa a lembrar de quê? Do conselho do seu pai. Ó, você vai assumir o reinado? Eu estou indo para o caminho todo, mas eu quero te dizer uma coisa, esforça-te e seja homem. É curioso que a gente olha aqui, que ele começa com o versículo 8. Filho meu, aquela coisa da paternidade, aquela coisa do sentimento de um pai para um filho. E esse mesmo sentimento, eu creio, que Deus também tem para cada um de nós. Filho meu, isso demonstra dois aspectos. Primeiro de filho, algo próximo, algo que saiu, que foi gerado de mim. E meu, algo que eu não abro mão, eu faço questão. São duas palavras que geram o sentimento dessa segunda parte do primeiro capítulo que nós estamos aqui destrinchando, né? É curioso, filho meu, e ele vai se repetir por mais umas 3 vezes dentro desse pequeno pedaço. Isso demonstra com o carinho de Deus, para que pudesse hoje nós estivéssemos aqui compartilhando essas palavras. E eu tenho só mais uma salientada aqui, e eu tenho tanta convicção de que Salomão está falando sobre honra, porque se a gente pegar o aspecto familiar de Salomão, a gente vai ver como é que foi, né? Como é que foi o convívio dos seus irmãos, né? Caso de incesto, né? O irmão estrupou a sua irmã, Absalão se revoltou contra o seu pai, não honrou. E qual foi o fim de Absalão?
E Davi olhava para Absalão como seu sucessor, irmãos. Se você pegar a história, você vai ver que Davi, ele olhava para Absalão e via ele como seu sucessor. Mas você pega a história do Salomão e você vai ver que a importância da honra. Então, quando ele fala sobre isso de pai, de filho meu, de essa coisa de intimidade, ele está trazendo coisas que ele viveu dentro da sua própria casa, de pessoas de própria sua casa, de convivências ali que não honraram seu pai. E Davi fez altos investimentos em Absalão, tá? Estuda depois a palavra que você vai ver. Que Davi tinha como Absalão um cara que ia ser aquele que ia sustentar o seu reinado. Mas Deus levanta quem? Um humilde, certo? Um humilde que vai buscar o quê? A presença de Deus, porque entendia que ele não sabia como conduzir aquele povo. E Deus faz o quê? Dá sabedoria, dá conhecimento, dá riqueza e faz do reinado de Salomão um grande reinado. Sem monopolizar, mas muito rápido. O prova diz que quando Absalão ele se prende, né? Que vem a notícia de que matamos o seu filho. Davi poderia ter aberto um sorriso, graças a Deus, me livrei do meu perseguidor. Pelo contrário, Davi chorou amargamente, porque existia o sentimento de pai e existia o sentimento daquilo que era dele, filho meu, ter se perdido. Uma grande questão que a gente precisa analisar nisso tudo é que a sabedoria ela pode ser o maior legado que um pai pode ter para o seu filho. A sabedoria ela pode ser o maior legado que um pai e que uma mãe pode ter para o seu filho. E principalmente se ele souber como agir e receber essa instrução e essa sabedoria, o maior legado que ele vai deixar para os filhos dele não é de construir algo maior do que o teu, mas é de não apagar a tua história que veio antes dele. Num tempo que a gente está vivendo o quê? A gente dá coisa, mas não dá o que é necessário. A gente dá coisa, a gente dá para os filhos coisas, né? A gente dá um bom presente, um bom computador, dá um celular antes da hora para os nossos filhos, mas a gente não dá aquilo que é um legado. A gente trabalha, sabe para quê? Para deixar uma herança para os nossos filhos, mas a gente não trabalha para deixar um legado para a vida deles. Salomão ele vai dizer que se você ouve a instrução do seu pai e a doutrina da sua mãe, né, quando ele diz isso, ele diz que você vai ter diademas e colares no teu pescoço, que é um significado de adornos reais. Somente usavam colares e diademas, né, que é uma coroa, diadema é uma coroa, pessoas que eram honradas, pessoas reais, governadores, talvez, daquele povo. Salomão está dizendo que se você honra, se você ouve a instrução do teu pai, e se você ouve a doutrina da tua mãe, aceita a doutrina da tua mãe, e doutrina a gente tem como base de princípios. Doutrina não é algo que você ouve e você coloca em prática. Isso é instrução. Isso é instrução. Mas a doutrina é uma base de princípios. É uma base de características que um indivíduo vai ter ao longo da vida. E quem forma isso? A família. Quem forma isso? A família. Então, um conselho muito prático que a gente tem hoje para a vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem vai dar princípio, conhecimento e principalmente sabedoria, como nós acabamos de falar aqui, aos teus filhos e à tua família, é você. É você. Nós já falamos, na nota 1, nós falamos isso, que a sabedoria ela vem verticalmente. Ela vem verticalmente. Por que muito pai, muitas das vezes, perde o controle do seu filho? Porque ele não ensina o seu filho como diz Efésios. Ensina o menino no caminho. Ele não ensina, ele permite que outras coisas ao seu redor ensine e dê princípios. E abre uma chave para os dias de quarentena que a gente está vivendo aqui, irmãos. A gente já se planejou para a nossa quarentena, né? Vamos falar assim, eu tenho que fazer alguma coisa para tornar atrativo a minha convivência na minha casa, com a minha família, com meus filhos. Mas dentro desse nosso programa, qual o tempo que a gente tem sentado para ensinar a palavra de Deus para o nosso filho? Qual o tempo que a gente tem sentado com ele e falado assim, vamos ler uma porção da palavra de Deus? Vamos entender o que Deus planejou para a nossa vida? Sabe, querido, porque hoje quando a gente fala isso, né, ou eu falando isso aqui,
vou me colocar eu falando isso aqui, isso pode ser dado para muita gente. Ah, mas peraí, tudo é Deus, tudo é Deus. Ele é o princípio da sabedoria. Ele é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor. É o temor a Deus. E se eu não gerar esse temor através da sua palavra na vida do meu filho, tem alguma coisa de errado. E aí eu vou preenchendo tempo com coisas, né? Porque outrora eu não tinha tempo. Eu me justificava que eu não sentava com meu filho para fazer uma programação de ensinar ele o caminho do Senhor, porque eu não tinha tempo. Eu tenho tempo. Só que a minha programação, me perdoe, irmão, não estou criticando, não. É um bate-papo falando da palavra de Deus, né? Agora o meu tempo, eu passo vendo série, eu fico vendo coisas no computador, brincadeiras, eu vou encher o meu tempo com muitas coisas fúteis, mas eu não consigo sentar com meu filho e levar aquilo, e isso leva a gente a uma reflexão nesses dias. Assim, não me leve a mal. Existe um conceito, eu escutei alguns dias atrás, o seguinte conceito: e existem famílias hoje, por causa da quarentena, que já estão brigando muito mais do que brigavam, que já estão não se suportando mais. Aí a gente para e pensa, o que está acontecendo? O convívio está ficando mais, ou melhor, está ficando insuportável, porque em nenhum momento daquela família foi gerado a proximidade. Porque muitas das vezes se interpõe a isso o quê? O trabalho, as diversões, os cursos, outras coisas. E isso vai nos tirando de dentro do nosso lar. Então, basicamente, nos tornamos um hóspede dentro da nossa casa. Porque a gente só entra para comer, tomar banho, dormir. E no dia seguinte sairmos. Eu quero chamar a atenção para o que foi falado, porque nos dias de quarentena, qual nos sobra tempo, o que a gente tem feito para desfazer isso que tem sido feito? Ou melhor, que nós temos feito. Não é maratonar séries hoje no Netflix da vida. Não é preencher os nossos dias. Preencher nossos dias com coisas que vão fazendo a gente perder o foco, perder o que de fato tem importância. Foi falado aqui pelos nossos irmãos, nós precisamos nesses dias fazer de novo, ter alegria de estarmos dentro dos nossos lares. O engraçado é que o que o Salomão fala sobre o princípio do pai e da mãe é uma coisa que já era ensinada no povo de Israel. Deuteronômio capítulo 11, versículo 19, Deus vai falar para Israel assim, ó: ensina a vossos filhos, falando delas, falando das leis que o Senhor havia dado ao povo, falando delas assentada em tua casa e andando pelo caminho e deitando e te levantando-te. Deus fala assim, cara, você precisa ensinar as leis para os teus filhos em todo o tempo, porque olha o tempo que Deus usa, falando assentado em tua casa, hora de comida, hora de lazer, estou assentado com meu filho, estou falando das leis de Deus. A hora que eu caminho, a hora de fazer alguma coisa, a hora da movimentação, eu preciso estar ali no ir e vir com meu filho, falando das leis de Deus. Deitando e levantando, que é a questão do antes de descansar e após o descanso, eu inicio e termino um dia. Irmão, isso é precioso. Iniciar e terminar um dia ensinando o teu filho as leis de Deus. Isso já era trazido no povo de Israel e é trazido até hoje. Olha um outro exemplo que a gente tem. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Paulo vai falar para Timóteo: Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual depositou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo também que habita em ti. Aquilo que manifestou na vida da avó de Timóteo e da mãe de Timóteo era o que Timóteo estava manifestando, e foi o que capacitou Timóteo a ser enxergado como um discípulo de Paulo e um futuro
pastor. E isso é muito tremendo, porque a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo vai dizer: as más conversações corrompem os bons costumes. E o maior problema nisso tudo é que quando eu não ensino dentro da minha casa, todo ensinamento externo pode desconstruir aquilo que eu talvez até pensei em construir, mas não construí. Sobre as más conversações, Provérbio ele vai dizer aqui no último versículo, no versículo 10, Salomão ele vai dizer assim: filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consistas. É o que o pastor acabou de falar. As más conversações. O que são as más conversações ou o que são blandícias? Blandícias vai dizer pra gente que são pequenas formas de alguém te conquistar com palavras, de te dar alguma persuasão, de você ganhar alguma coisa em troca de outra. Salomão já diz assim, cara, se alguém quiser, em troca de alguma coisa, mudar aquilo que o teu pai e a tua mãe está te ensinando, não vá. Não consista. Não consista nisso. E isso, Daniel, quando eu cito isso, eu falo assim, se eu não construir dentro da minha casa, se eu não ensinar... Porque, irmão, me perdoe dizer isso, mas eu tenho convívio com pessoas, pastores, que falam assim, meu filho foi para a faculdade e se perdeu do caminho do Senhor. Na verdade, nunca foi construído dentro de casa. Nunca foi construído. Uma base, nunca chegou lá na faculdade, qualquer ensinamento absorvido destruiu o pouco que ele tinha. Por quê? Porque a gente não constrói dentro da nossa casa. A gente vai preenchendo o nosso tempo com coisas fúteis. O problema não é falta de conhecimento. O maior problema é o conhecimento inútil que a gente imprime na vida dos nossos filhos. E que aí, querido, um dia, eu sempre gosto de usar essa frase, é igual o cartão de crédito, você compra, mas um dia a conta chega. E conhecimento, sabedoria, como a gente está falando, não é uma coisa, não é uma questão de você conhecer, de você saber, de você ter, mas é uma prática de vida. Por exemplo, como imprimir numa criança ou numa pessoa mais nova a sabedoria de Deus? Através da prática e do conhecimento da sabedoria que você tem de Deus. Conforme você vai vivendo e demonstrando para ela aquilo que quem Deus é na tua vida de forma prática, aquela pessoa começa a entender e a se apaixonar por esse Deus. Qual é a melhor forma da gente pregar o Evangelho? É eu dizendo o contrário a uma outra religião? Não. Qual é a melhor forma de você ver que algo está torto? É construindo algo certo. Tem um pastor que fala isso. Qual é a forma de você construir algo, ver que algo está torto? Constrói um prédio reto do torto. Você vai ver que o cara construiu está torto. Quando você começa a demonstrar quem é Cristo na sua vida, quem é Deus na sua vida, e esse relacionamento é um relacionamento prático, é um relacionamento de vivência, é um relacionamento de secreto, é um relacionamento de muitas das vezes milagres e operações de milagres dentro da sua casa, dentro da sua vida. Seu filho está olhando para você, a sua filha está olhando para você. Eu lembro de quando eu era pequeno, quando as coisas às vezes pareciam um pouco difíceis, um pouco complicadas dentro de casa, eu lembro da minha mãe e do meu pai chorando dentro do quarto, orando, e de repente, não é que de repente, mas parece que pra gente é de repente, mas Deus já estava planejando. De repente as cadeias se quebraram, de repente mesmo. Mas fruto do quê? De uma comunhão, de uma vivência com Deus. E de repente parece que Deus ia colocando cada coisa no seu lugar. Os exemplos, eles forjam quem nós nos tornamos. Certamente a gente olha para alguma coisa e vê que aquilo ali pode produzir algo bom, e a gente copia. Qual filho pequeno nunca se pegou naquela questão do pai fazendo barba e o filho também fica doido para que a barba cresça, para copiar o que o pai fazia? A gente está usando um exemplo bem simples do cotidiano de uma família. Mas a verdade é que muitas das vezes, como foi falado, alguns filhos não têm uma base sólida, porque certamente os pais também não têm.
A questão da base familiar, ela é muito importante, porque Salomão, ele vai dizer, ele está dando conselho ao filho, como um pai a um filho, porque na caminhada, o seu filho não vai receber somente os seus conselhos, né? Ele não vai receber somente os conselhos do seu pai e a base da sua mãe. Verdade. Por que é necessário criar uma base forte? Para que quando ele ouça qualquer outro conselho, ele lembre primeiramente daquilo que o seu pai e a sua mãe lhe ensinaram, daquilo que Deus ensinou a ele. Isso a gente está falando de filho, de filha, mas isso é para a gente também. Isso é para nós, como homens, mulheres, pais, adultos, anciões, porque no decorrer, quantas coisas Deus falou contigo no início, e as circunstâncias ou a vida foi falando outras, e você foi dando ouvido. Por exemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 19, vai dizer que cujo o fim é a perdição, cujo Deus deles é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam as coisas terrenas. O que isso quer dizer? Paulo estava falando aos Filipenses que existem homens que se esquecem de Deus, botam Deus de lado, colocam Deus de canto e começam a viver pensando somente naquilo que é terreno. E Paulo vai dizer que o Deus deles é o ventre. Verdade. Como eu quero ligar isso aqui ao que Salomão está dizendo lá em Provérbios, porque ele vai dizer que se você começa a ouvir as pessoas te convidando, as pessoas te fazendo convite, aí contrário àquilo que o teu pai, a tua mãe ou Deus coloca como sábio para você, como princípio para você, você precisa se apartar. Mas por que muitas das vezes a gente dá ouvido? Porque eles nos ganham por aquilo que a gente tem necessidade. Eles começam a nos mostrar outras soluções. É como assim, Deus não está me ouvindo. O pastor Adi vem e me apresenta uma solução. Ele me dá um pequeno Deus, ele me dá um pequeno Cristo. Ele me apresenta uma solução para o meu problema. E ali eu corro para aquela solução e me afasto daquilo que Deus disse. Isso acontece nos nossos dias. Verdade, por isso que o salmista vai dizer no Salmo 1, bem-aventurado, feliz, abençoado, né? O homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, será feliz, será abençoado, que não anda segundo o conselho do ímpio. Queridos, a gente precisa conhecer para entender o que vem de princípio, o que é princípio e o que não é princípio para a nossa vida. E o maior problema está aí. O pastor Adi salientou uma coisa muito importante, né? É que muitas vezes, nessa falta da casa, do lar, de não ensinar, de não instruir, qualquer coisa serve como princípio para a minha vida. Qualquer coisa serve como princípio. E isso vai servir como princípio para a vida do seu filho, da sua filha, né? E a gente vai ver, quando eu linkei lá Salomão, lá no versículo 8 aí do Provérbios 1, e eu falei que quando eu vejo Salomão se expondo dessa forma, ele está lembrando dos conselhos do seu pai. Davi era um homem comum, como eu e como você. Era um homem que tinha suas falhas? Tinha, mas era um homem segundo o coração de Deus. Por que ele é segundo o coração de Deus? Porque ele colocava a sua vida nas mãos do Senhor. Até mesmo quando errava, o Senhor é que dava a direção para ele. Do versículo 11 ao versículo 19, a gente vai ter vários convites. Enquanto Salomão convida o homem, a mulher, o jovem, o sábio, a agir com prudência, do versículo 11 ao 19, ele vai dizer que existem outros convites que vão te convidar a agir e ser imprudente. Isso é verdade, isso acontece nos nossos dias. Mas existe uma coisa que Salomão fala no versículo 19, que me chamou muita atenção, que ele vai dizer assim: a vereda desses homens que te convidam, elas são veredas de quem se entrega à cobiça. E a cobiça, ela prende a alma daqueles que a possuem. Eu começo a entender que a cobiça é aquilo que me leva a criar para mim deuses, a criar para mim falsos salvadores,
a criar para mim falsos caminhos de salvação, porque eu quero algo, e muitas das vezes o que eu quero não é o que Deus quer. E aí a cobiça do dia a dia, e quando ele fala de cobiça, porque ele está falando com talvez um filho mais jovem, alguém mais jovem, porque é a época que você começa a desvendar muita coisa, é a época que você começa a conquistar muita coisa. Mas essa palavra não é só para jovens, essa palavra é para qualquer um de nós. Porque quando você começa a querer algo, a ir para um outro nível, é mais fácil você ser passível à cobiça. A cobiça, ela tem uma peculiaridade. Ela começa sendo gerada até ela ser consumida. O engraçado é que depois que a gente consome, a gente pensa que acaba. Não acaba. Ela simplesmente muda o foco para uma outra coisa. E cada vez mais nós ficamos escravizados por ela. Hoje era um bem material. Amanhã, aquilo já não te satisfaz mais. É uma outra necessidade, é um outro momento, e cada vez mais escravos dessa circunstância. 1 João capítulo 2, versículo 16 vai dizer que por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Não é do Pai, é do mundo. Então aí há uma contradição. Salomão ele começa a dizer: enquanto Deus vai te ensinar um caminho, o mundo todo vai querer te ensinar outro caminho. Mas você precisa dar ouvidos ao quê? A sabedoria. Você precisa dar ouvidos à sabedoria. Há caminho aos olhos dos homens que parece bom, mas o final deles são caminhos de morte. O próprio Salomão vai dizer isso. A partir do versículo 20, a gente vai começar a falar sobre um tema que muito me chama a atenção, que é a chamada da sabedoria. A sabedoria, ela faz uma chamada a todo homem, ou a toda mulher, ou a todo ser humano a conhecê-la. A conhecê-la. E é importante a gente frisar esse ponto, por quê? Porque a gente precisa entender que a sabedoria ela está aberta a qualquer um que buscar. Lembra de Tiago, quando a gente leu? Ela está acessível. Ela está acessível. E Salomão vai dizer que a sabedoria, ela clama de fora pelas ruas, ela levanta a sua voz nas encruzilhadas, no meio dos tumultos. Ela é altissonante, quer dizer, ela produz um som muito alto, muito intenso, um grito muito alto, muito intenso. Quer dizer, não tem como você não escutar. Não tem como você não escutar a sabedoria. E quando Salomão começa a falar dos lugares em que sabedoria clama, ele começa a dizer que sim, todos podem ouvi-la. Ela está ao alcance de todos, independentemente de onde você se encontra. A sabedoria clama da rua, ela clama das esquinas, ela clama de fora, das praças. E ele começa a dizer vários e vários lugares, e lugares aonde os sábios não estariam. Eu acho interessante isso. É muito interessante. São lugares onde os velhos anciões não estariam. Numa praça, nas esquinas, fora da cidade. Quem ficava fora da cidade? Os leprosos, os salteadores, os excluídos. Não era um lugar onde você encontraria um homem, um velho, um ancião sábio do povo judeu. Mas Salomão diz que a sabedoria, ela pode ser encontrada em qualquer lugar. Acessibilidade, né? Como foi colocado, ela está acessível a todos, independente de nível da sociedade. Todos têm a oportunidade de alcançar essa sabedoria. Eu acho essa questão da acessibilidade de muito amor. É verdade. O livro de Atos, ele fala sobre isso. Quando Pedro começava o seu discurso, alguns fariseus questionaram: como pode um homem que era indouto, sem conhecimento de causa e efeito, falar com tanta impetuosidade, com tanta... A forma fazia com que chamasse a atenção. Sabedoria de Deus. E a sabedoria ela é tão acessível e ela se demonstra tanto em amor, que eu quero usar o exemplo de Jesus.
João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para saldar a nossa dívida da nossa condição humana, o Deus majestoso, isso eu quero ler para você, o Deus majestoso se tornou homem, o Rei se tornou servo. Jesus era o Verbo, a palavra de Deus, e o meio da comunicação entre Deus e o homem. Qual meio que Deus usou para se comunicar com o homem? Para dizer, olha, você precisa retornar à essência. Jesus. Verdade. O Verbo, a palavra, a sabedoria se fez homem. E ele se fez homem, não se tornou o maior, mas o menor de todos os homens. Para dizer assim, o que Deus quer falar, o que Deus quer ensinar, está acessível a qualquer um. Está acessível à prostituta, está acessível ao ladrão, está acessível ao leproso, mas está acessível também ao rei. Está acessível também ao chefe de 100 soldados, está acessível ao cobrador de impostos, está acessível a qualquer um. Por quê? Porque a sabedoria que vem de Deus, ela diminui a distância entre ele e o alvo do seu amor. E isso é importante a gente entender, porque é o que Salomão está dizendo. É tão interessante que quando você abre a Bíblia lá no livro de Filipenses, na carta que Paulo escreve aos Filipenses, ele vai dizer aos Filipenses, ó, eu me regozijo nas minhas prisões e de toda a guarda pretoriana. O que ele quer dizer com isso? Eu estou aqui preso, existem guardas romanos aqui, esses guardas estão se convertendo, isso me dá alegria. Eu sinto essa alegria que mesmo aqueles que estavam oprimindo, que estavam ali para prendê-lo, para guardá-lo, estavam se convertendo, ou seja, estavam sendo acessíveis à sabedoria, estavam sendo acessíveis a serem libertos de uma prisão que estava ali travando as suas vidas ali. Isso é muito tremendo. A partir do versículo 22, Salomão ele vai começar a falar sobre o porquê de você recusar a sabedoria. Porque enquanto Deus oferece a sabedoria, nós podemos buscar, tem muita gente que recusa a sabedoria. E quando ela recusa a sabedoria, todo ato tem a sua consequência. Todo caminho tem o seu final. E aí quando você começa a recusar a sabedoria que vem de Deus e a viver de tal forma que a sabedoria seja evidenciada na tua forma de viver, existe sim as consequências, mas vamos falar um pouco sobre isso, que é quando Salomão começa a falar assim, até quando, honestos, amará a necessidade, e vós escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós loucos, aborrecereis o conhecimento. Quer falar alguma coisa, pastor? E aí ele vai dizer assim, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e farei saber a minha palavra. Essa palavra, convertei-vos. Ele está dizendo assim, olha, até quando vocês vão permanecer no mesmo caminho? Façam a conversão agora. Façam urgentemente a conversão, porque vocês estão indo por um caminho, como o pastor colocou e a palavra de Deus nos coloca, que é caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu final são caminhos de morte. Então, cara, a gente precisa parar dentro da nossa casa e começar a orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu preciso da tua sabedoria. Porque do jeito que eu estou conduzindo o meu casamento, do jeito que eu estou conduzindo a minha família, estou conduzindo os meus filhos, estou conduzindo os meus negócios, Senhor, o final vai ser talvez um final que não muito agradável. Verdade. Não muito agradável. E Salomão vai dizer assim, vocês amam a loucura, mas até quando vão amar a loucura? Porque lá no início ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam o temor do Senhor. O que Salomão está querendo dizer? É loucura você viver sem o conhecimento de quem é Deus, sem aceitar quem Deus é, sem aceitar a sabedoria daquilo que Deus pode ser na tua vida. É loucura, irmão. É loucura você querer construir uma casa sem perguntar a Deus como começar a construir. Verdade. E quando eu digo construir a casa, não estou falando de construir com cimento, não. Eu estou falando, muitas das vezes a gente para dizer assim, não, eu vou construir a minha casa, para construir a minha casa, para construir a minha família, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso ter um bom isso, eu preciso ser bom naquilo. Mas primeiramente, você precisa ter a base de quem Deus é na tua vida.
Refletir Deus. Se você não reflete Deus como filho, você não vai refletir Deus como pai. Se você não reflete a Deus como filho, que você é filho de alguém, você não vai refletir a Deus como pai de alguém. Se você não reflete como filha a Deus, você não vai refletir como esposa e nem como mãe de alguém. Se você não reflete como um bom pai, uma boa mãe a Deus, você jamais vai refletir um bom patrão ou um bom empresário. Não há dois tipos de pessoas em uma só. A gente precisa começar a entender. Eu lembro muito que uma vez uma irmã me falou que a mulher sábia que edifica a sua casa, ela começa a ser sábia antes mesmo de se casar. Por quê? O edificar de uma casa não é quando você coloca uma aliança, mas é quando você começa desde pequeno a entender a base daquilo que Deus quer para a tua vida e você começa a viver como aquilo. E tem muita gente, né, vivendo dos frutos das suas escolhas. E aí eu acredito nisso que você está colocando. Por quê? Porque a gente está falando assim, o casamento ele não começa quando eu boto aliança. Ele começa quando eu vou buscar em Deus, né, a pessoa que vai viver comigo até o tempo determinado, até o fim, né? Então eu preciso o quê? Buscar no Senhor, buscar em Deus. Mas buscar em Deus, querido, eu quero te abrir mais uma chave aqui, não é buscar dentro da igreja, né? Porque às vezes eu falo, não, estou buscando em Deus. Mas onde é que eu estou buscando em Deus? Estou buscando dentro da igreja. Nem sempre. Nem sempre, entendeu? Ah, mas eu casei com a mulher de Deus, com o homem de Deus e não deu certo. Mas por que, irmão? Você buscou em Deus ou você foi buscar dentro da igreja? Porque tem muita gente indo buscar romance dentro da igreja. Um romance seguro. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Mas hoje vive frutos de suas escolhas. E eu vou ter que viver eternamente. Ou seja, até o Senhor me chamar, até o dia da minha morte com essa pessoa, com a pessoa que eu escolhi, por falta de sabedoria, de não buscar em Deus. Pastor Adinho. É uma realidade que não tem como a gente fugir. Gálatas, ele fala, eu vou até... Gálatas capítulo 6, versículo 8 diz assim: porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito Santo ceifará a vida eterna. Aleluia. Nós somos frutos de escolhas, só que cada escolha existe consequência. Eu não posso querer viver uma vida achando que as minhas escolhas, porque foram ruins, elas vão se transformar em coisas boas. Não, terá uma consequência sim. O grande problema hoje é que a gente está falando aqui, foi puxada a questão de um relacionamento, foi puxada a questão de achar, porque vamos buscar dentro da igreja. A palavra do Senhor ela é clara em que Gálatas fala: se buscarmos, se plantarmos no Espírito, colheremos coisas concernentes do Espírito. E uma coisa não contribui com a outra. O que é espírito é discernido espiritualmente, e o que é carne é discernido carnalmente. Não há junção de uma coisa com a outra. Eu só quero abrir esse parênteses para deixar bem claro que nós somos frutos das nossas escolhas. E Salomão vai dizer isso, ele começa o seu discurso final do capítulo, desse primeiro capítulo. E olha, irmão, como é grande, né? O capítulo são 31 versículos, 33 versículos, mas a gente poderia continuar aqui por muito mais tempo. Mas a gente tem um tempo a seguir também. Mas ele começa o discurso final desse capítulo dizendo que a sabedoria clamou em diversos lugares, ela gritou de forma que todos pudessem ouvir, mas alguns recusaram. E aí ele entra naquilo que o pastor Adi está dizendo: os frutos da sua escolha. Ele começa dizendo no versículo 26 e 27 que ele também, o Senhor, vai rir da aflição e zombar, para que venha sobre você o medo, e vai vir a assolação, e vai vir a perdição, sobrevindo sobre vocês o aperto e a angústia. Mas isso sobre quem? Sobre quem não aceita, sobre quem rejeita a sabedoria que vem da parte de Deus. Então
Então, assim, a gente chega num consenso de que não adianta você buscar a sabedoria, você tem que recebê-la e aceitar. E colocá-la em prática. Aonde a sabedoria grita? De todas as formas possíveis, em todos os lugares possíveis. Ela é acessível, irmão. Glória a Deus. E aí ele vai dizer no versículo 31, 32 e 33, ele vai terminar dizendo dos seus últimos conselhos. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Ele está dizendo que quem rejeita a sabedoria de Deus vai se fartar dos seus próprios conselhos. Quer dizer, vai se encher tanto, que vai se encher tanto do seu próprio conselho, que uma hora ele vai começar a se perder nos seus próprios conselhos, no seu próprio caminho. Verdade. Do que se queixa o homem vivente? Se queixa dos seus próprios pecados. Cara, isso é tremendo, porque Salomão ele vai dizer, cara, você se não busca o conhecimento de Deus e age pela sua própria sabedoria, você vai se fartar da sua própria sabedoria, você vai se perder na sua própria sabedoria e uma hora você vai começar a se queixar dela. Verdade. Aí no 32 ele vai dizer, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos a destruirá. Ele não está dizendo que o simples não tem um caminho e nem que o louco não prospera. Ele está dizendo, não, o louco pode prosperar, mas a prosperidade que o louco busca vai destruí-la. Ou o caminho que o simples encontra sem a sabedoria de Deus vai o levar à morte. Mas aí ele termina o versículo 33 dizendo, mas o que der ouvidos habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Aleluia. Ele termina dizendo que é necessário você dar ouvidos para habitar seguramente debaixo daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Então, a gente está encaminhando para o final, faltam 5 minutos para a gente terminar. Eu quero caminhar para o final te dizendo uma coisa, irmão. Entenda, provérbios são pequenos textos, são pequenas dicas de sabedoria prática para a nossa vida, mas que você não pode ler. Você precisa entender, buscar, conhecer e aceitar para a tua vida. E aí eu quero levar você essa semana a ter uma experiência. Nós falamos sobre experiência com Deus. Muito mais do que você ler, é você buscar ter uma experiência com o teu Senhor. Uma experiência. Levantou uma situação difícil. Antes de você tomar a mão e tentar resolver, busque sabedoria em Deus. Ore ao Senhor, faça como Salomão. Eu não sei nem entrar nem sair dessa situação. Senhor, o que eu faço? Como eu procedo? Para que Deus comece a te demonstrar a grandeza que Ele tem. E eu termino com um pensamento, dizendo que a forma da sabedoria, muitas das vezes, clamar ao nosso coração, são as circunstâncias que a vida se apresenta a gente. É a forma de Deus estar falando. O sofrimento, às vezes, na nossa vida é a forma de Deus estar falando. Ei, eu estou aqui. E aí, vamos conversar? Vamos bater um papo? Queria ouvir as considerações finais, amém? Dos nossos pastores. Começando pelo nosso pastor Alexandre. Eu quero deixar aqui para a tua vida, irmão. Nesse versículo 32, o que me chama muita atenção é que diz que os tolos, eles são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Encontrou satisfação naquilo que eles fazem, então não preciso mais de nada. Mas, querido, versículo 33 diz, mas aqueles que buscam a sabedoria, ou que dão ouvido à sabedoria, habitam seguro e tranquilos, e não têm medo do mal. Querido, busca a sabedoria de Deus para a tua vida, busca conhecer o Senhor, porque Oséias vai dizer que conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor como a nossa alvo, ou seja, como um novo dia na nossa vida. E Deus tem coisas profundas para nos revelar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Edir. Nessa manhã, a consideração final é de que a gente possa não se prender na parte literária. Qual foi o método, qual foi o linguajar que Salomão decidiu escrever provérbios,
mas na parte mais pura do que realmente Provérbios é. Significa estilo de vida, forma de vida, para que a gente possa adquirir sabedoria. E eu gostaria de deixar para a tua meditação em Hebreus capítulo 12, versículo 13, que diz: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueje não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Seja sábio para ajudar aqueles que precisam. Seja sábio para conduzir a sua vida, porque Deus, Ele tem se agradado de vós. E nós queremos orar pela tua vida, nós vamos orar agora nesse exato momento. E eu quero te fazer um convite, amém? Durante essa semana está lendo o capítulo 1 novamente de Provérbios, o capítulo 2, semana que vem nós vamos para o capítulo 2, nós vamos avançar. E continue nos acompanhando nessa temporada, amém? Onde nós vamos ler, destrinchar Provérbios, adquirir conhecimento, sabedoria e principalmente, irmão, colocar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração em prática. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor tem operado sobre as nossas vidas. Senhor, continua a abrir o nosso entendimento para que o teu conhecimento, para que a tua sabedoria, Pai, ela possa adentrar o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, Pai, e transformar, trazer uma verdadeira transformação de mente. Deus, queremos te pedir, abençoa a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Gerando fé, gerando família, gerando vida.